Grupo Espírita Bom Jesus apresenta Estudo do livro O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14 dos Médiuns, vídeo 1. Bem-vindos ao estudo do Livro dos Médiuns, estudo da mediunidade, e dando andamento veremos o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14. E hoje veremos a respeito dos médiuns. E dentro desse conteúdo veremos médiuns de efeito físico, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores e médiuns pneumatográficos. Como é uma variedade de médiuns e o assunto é extenso, esse conteúdo será dividido em duas partes. Então, teremos 2 vídeos do capítulo 14. Dando início, então, nós temos uma definição do que é médium. Médium é todo aquele que sente em algum grau a influência dos espíritos. Todos são mais ou menos médiums, porém, somente aqueles que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, assim o podem ser chamados. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para algum tipo de fenômeno mediúnico. Então, a mediunidade ela é uma faculdade natural de todos os homens em maior ou menor grau. Mas médium é aqueles que têm a faculdade bem ostensiva, bem aparente. E aqui temos uma imagem onde define bem que mediunidade é uma faculdade psíquica inerente a todos os homens, né? Que todos os homens têm ela em maior ou menor grau. Médium é o ser humano que é instrumento da espiritualidade, onde essa faculdade é utilizada para a comunicação direta com os espíritos. Médiuns, então, tem um questionamento que diz: o que há de se fazer quando uma faculdade dessa se desenvolve espontaneamente no indivíduo? E Kardec responde que o que se deve fazer é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural, porque a natureza é mais prudente do que os homens. Então, algumas pessoas, a mediunidade, ela se manifesta muito cedo e de forma muito ostensiva, e ela tem que ser tratada como algo natural, pois assim o é. Os médiuns de efeito físico são aptos a produzir fenômenos materiais, como movimentos de corpos inertes ou ruídos. Eles podem dividir-se em médiuns facultativos ou médiuns involuntários. Então agora vamos entrar no assunto dos médiuns de efeito físico, que são aqueles os quais os espíritos se utilizam para produzir fenômenos físicos, a fim de demonstrar a sua existência. Dentro deles temos os médiuns facultativos, que são aqueles que têm consciência do seu poder e produzem os fenômenos espíritas por um ato da vontade própria. Então é quando o médium tem consciência que ele é médium e ele já tem um domínio da sua mediunidade, consegue que os fenômenos físicos eles apareçam de acordo com a sua vontade. Tipo, agora vai acontecer uma manifestação. Já os médiuns involuntários ou naturais não têm consciência do poder que eles possuem. E muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não lhe parece de modo algum extraordinário. Então muitos médiuns, por ser naturais, eles são utilizados pelos espíritos para a produção desses fenômenos mediúnicos. Por isso que às vezes os médiuns que são de efeito físico e não têm consciência, são médiuns naturais, a casa onde eles residem acontece muito barulho, muitas coisas que eles não têm nem noção. Às vezes eles tratam a casa como sendo assombrada, se mudam, mas quando vão para nova casa, lá também da mesma forma acontecem os fenômenos, porque não se trata do local, e sim dele que dá essa autoridade para os espíritos produzirem os fenômenos. Dentro dos médiuns de efeito físico, nós temos ruídos, pancadas, deslocamento de objetos, desaparecimento de objetos, a escrita direta, sons e vozes e surgimento de objetos de materializações. Aqui nós temos alguns exemplos de médiuns de efeito físico, de Esperance, que ela fez na frente de vários jornalistas e de um público o transporte de um lírio que ficava na casa dela, fez aparecer na frente da plateia. Temos também a irmã Josefa em materialização pelo médium Peixotinho. Então o médium Peixotinho ele fazia isso de materializar espíritos, né, no plasma. E ali atrás aquela imagem é a irmã Josefa que apareceu. E também temos a levitação como exemplo de fenômeno físico, onde tem vários relatos e registros, como essa foto antiga, por exemplo, de objetos flutuando. E um caso mais raro, que eu não vou lembrar agora para citar para vocês o nome deste médium, que ele próprio o levitou diante de um público, né? Então temos ali também o ectoplasma, a experiência, a forma como foi criada, né, essa experiência de materialização, e foi registrada inúmeras vezes. Onde o mais famoso que faz esse tipo de mediunidade física é o Peixotinho, o qual trabalhou diretamente com Chico Xavier.
Esses são alguns exemplos de médiums de efeito físico, né, da categoria que eles têm, mas existem outros, né, como a gente falou. Prosseguindo agora, nós temos os médiums sensitivos ou impressionáveis, que são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão, leve roçadura ou toque envolvendo todos os seus membros, uma sensação que ele não consegue explicar. Então, o médium sensitivo ou impressionável, ele sente a presença dos espíritos. E notem que todos os médiums de todas as classes, eles são obrigatoriamente sensitíveis, porque para eles poderem exercer sua mediunidade, eles precisam ter a sensibilidade do mundo espiritual. Então o médium ele pode ser só sensitivo e não ter acumulado outras mediunidades. Mas o médium que tem outra mediunidade, por exemplo, psicografia, vidência, audiência, sonambulismo, ele é obrigatoriamente um médium sensitivo também. Aqui deixei uma figurinha para fazer uma brincadeira com vocês, né? Quando a gente sente a presença espiritual, para mostrar para vocês que a mediunidade sensitiva, ela é os que sentem a presença espiritual. Então, os médiums sensitivos ou impressionáveis é todos os médiums que são necessariamente impressionáveis. Isso quer dizer que todos têm a sensibilidade aflorada para captar a presença dos espíritos. Essa faculdade, ela se desenvolve pelo hábito e pode adquirir-se tal sutileza, aquele que a possui, para reconhecer impressões que experimenta, não só na natureza, boa ou má do espírito, mas até sua individualidade. Então, quando essa mediunidade ela é bem ostensiva no médium, ele consegue sentir que tem um espírito, uma presença espiritual no ambiente, ele não consegue ver, mas ele sente que aquela presença pode ser homem ou mulher, velho ou criança, ele consegue sentir se ele está bom ou se ele é um espírito ruim, se ele está feliz ou triste. Agora veremos então os médiums audientes. Estes ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes é como uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Em outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Temos então os médiums falantes. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão do médium que escreve. Então, o espírito vem e a pessoa começa a falar o que o espírito quer dizer, se comunicar. Geralmente, eles falam sem ter consciência do que dizem e muitas vezes dizem coisas completamente estranhas às suas ideias, hábitos ou conhecimentos, até fora do alcance da sua inteligência. Então, é bem possível uma pessoa que ela é muito ignorante, ela começar a falar, por exemplo, em outras línguas, começar a falar sobre ciências, artes, culturas, coisas que ela não tem o conhecimento, que está fora do alcance da sua inteligência, porque, na verdade, é o espírito que está transmitindo tais ideias através da voz desse médium. Embora ele se ache perfeitamente acordado, em estado normal, ele raramente guarda a lembrança do que ele diz. Há os que têm a intuição, que dizem no momento, mesmo em que pronunciam a palavra. Estes são os médiuns falantes intuitivos. Então aqui nós temos algumas passagens bíblicas que relatam experiências de médiuns falantes, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Só que como o pessoal sempre trata tudo como milagre, puxa para o contexto bíblico, esse aqui é uma passagem bíblica que revela, né, quando isso aconteceu. E muito comum nas igrejas evangélicas também as pessoas começarem a falar em línguas sem mesmo saber o que estão dizendo. Isso porque elas são médiums falantes e quando o Espírito se aproxima dela, mas elas atribuem sempre ao Espírito Santo. Vamos agora então a uma nova classe de médium, que é os médiums videntes. Estes são dotados da faculdade de ver espíritos. Podem vê-los em estado perfeitamente acordado, em estado sonambúlico ou próximo ao sonambulismo. É raro que essa faculdade se mostre permanente, quase sempre é efeito de uma crise passageira. Isso quer dizer que todos nós, em alguma etapa da nossa vida, teremos uma experiência de vidência, né? Um poder de ver um espírito ou outro. Mas raramente alguma pessoa vai seguir na sua jornada vendo sempre ou vendo com frequência os espíritos. Esse é um médium mais raro de se encontrar. Mas alguma experiência mediúnica de ver alguma coisa, todos nós podemos ter no decorrer da nossa vida, geralmente até um familiar desencarnado. Temos aqui uma médium muito famosa, que é a Baba Vanga, a vidente, né? Ela era conhecida mundialmente por as suas previsões espirituais e pela fama de enxergar além do mundo material, mesmo após perder a sua visão ainda jovem. Então ela era uma médium, claro, e vidente, porque ela, além de ver os espíritos, ela também tinha clareza do futuro.
e ela não tinha os olhos, mas então como que ela via? Acontece que quem vê os espíritos, o médium vidente, ele não precisa ter olhos físicos, porque ele enxerga com os olhos espirituais. A faculdade consiste na possibilidade de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja um espírito estranho ao vidente, desde que isso ocorra em certa frequência. Certa frequência para poder ser considerado médium, como eu disse, porque senão vai ocorrer 1 ou 2 vezes na sua vida, e aí foi uma experiência mediúnica e não uma mediunidade propriamente dita. A constância na vidência é o que constitui a propriedade, falando em um médium vidente, e não a ocorrência de casos extraordinários ou aparições isoladas. Entre os médiuns, alguns só veem os espíritos evocados, outros veem toda a população espírita no ambiente. O médium vidente é capaz de retratar detalhes bem pessoais do espírito, como vestimentas, cortes de cabelo, acessórios que costumava usar em vida. Então aqui tem uma classe de médiuns videntes, tem alguns que só vêm na evocação. Quando que é na evocação? Quando está se trabalhando em mesa mediúnica, aí é evocado os espíritos, ele consegue ver aqueles espíritos. Outros já vêm mais, todo mundo espiritual à sua volta, não ocorre sempre, né, digamos assim, o dia inteiro vendo os espíritos, não, mas alguns determinados momentos. Muito comum de médiuns videntes ir, por exemplo, numa missa, numa casa espírita e ver a comunidade espiritual lá trabalhando. Também conhecido como terceiro olho, o chácara frontal está relacionado à vidência. É onde recebemos os pulsos energéticos do nosso mentor para ampliar a nossa visão, também chamada de visão interior, ou seja, os olhos da alma. Então, como eu dizia para vocês, o médium vidente não enxerga com os olhos físicos, mas sim com os olhos do seu espírito, os olhos da sua alma. Edgar Arnott, no livro Mediunidade, divide a vidência da seguinte maneira. A vidência ambiente ou local é aquela que se opera em ambiente e que se encontra o médium atingindo fatos que ali mesmo se desenrolam. Então, é um médium que só consegue ver o que está acontecendo ali no local onde ele está. Tem a vidência no espaço, que é aquela que o médium vê apenas quadros, sinais, símbolos ou pontos distantes do local de trabalho mediúnico. Então, ele vê como telas mentais, relacionadas a alguma pessoa, coisas que vão acontecer ou que estão acontecendo em telas mentais e não ali onde ele está inserido. Vidência no tempo. É aquela que o vidente vê apenas representando fatos a ocorrer ou já ocorridos em tempos. Então, um tipo de evidência onde a pessoa consegue ver fatos do passado ou fatos do futuro, coisas que irão acontecer. Erroneamente, algumas pessoas acreditam que vidência e clarividência são a mesma coisa. Mas vidência é a capacidade de ver espíritos e clarividente é a pessoa que tem a capacidade psíquica de ver acontecimentos do mundo material no passado, no presente e no futuro. Então, vidente é quem só enxerga os espíritos que estão à sua volta. Médium vidente vê espíritos. Médium clarividente, além de ver os espíritos, ele consegue ver coisas que vão acontecer no futuro, no passado e coisas que estão acontecendo simultaneamente no presente. O médium clarividente consegue expandir o seu perispírito e, através dessa expansão, pode localizar acontecimentos do mundo material em qualquer tempo. Isso está descrito em obras póstumas de Allan Kardec. No livro Mediunidade dos Santos, obra póstuma de Clóvis Tavares, há relatos que, imune às chamas, Santa Luzia era clarividente e teve visões de entidades espirituais que auxiliaram a realizar curas. Por isso, Santa Luzia é conhecida como a protetora dos médiuns videntes. Aqui tem a imagem, então, de Santa Luzia, que é conhecida como protetora dos médiuns videntes e também conhecida como a padroeira dos oftalmologistas e daqueles que têm problema de visão, justo porque ela também perdeu a sua visão e ela era médium e também realizava curas. E ela conseguia ver as coisas acontecendo no mundo à sua volta, mesmo após ter perdido sua visão queimada nas chamas. Irmãos, então a gente agora encerra por aqui. Deixamos a continuidade desse assunto para o nosso próximo vídeo, onde vamos dar andamento ao nosso capítulo 14.